De hoje, quarta-feira, dia 14 de janeiro. Permaneçam firmes na unidade. Então, aqui nas cartas de Paulo sempre tinha essa preocupação de que as igrejas, as congregações que ele deixava, permanecessem unidas, permanecessem focadas num só objetivo. Inclusive, Paulo que ecoa o desejo de Jesus. O desejo de Jesus quando ele estava se despedindo dos discípulos, lá em João 17, né? Onde Jesus ele pede para que a igreja, o grupo de discípulos ali e de todos os seguidores que viessem depois fossem um com ele e com o Pai. Então Jesus olhou além da cruz, ele contemplou a união de Deus com a igreja. Então a oração de Jesus lá em João 17, do 17 ao 19 é assim. João 17 é a chamada oração sacerdotal de Cristo. Ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Ou seja, aqui Jesus já está olhando para o futuro, já está olhando para nós nos dias de hoje. Aqueles que vierem a crer em mim depois desses aqui, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, olha só. Essa era a vontade de Cristo. Que todos nós fôssemos um com Ele e com o Pai. Tanto os discípulos daquele momento, como a igreja do futuro. A igreja dos conversos que dá a mensagem depois. Jesus anseia por essa unidade. E nessa unidade, o que é que tem de benefício? O que é que tem de bom com a igreja com o fato da igreja ser unida? Olha aí. Verso 22 em 3. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, quando nós somos unidos, quando nós somos um, nós somos... Jesus não disse que nós seríamos aperfeiçoados na singularidade, aperfeiçoados na solitude. Cada um no seu quadrado, cada um na sua. Diz que nós seremos aperfeiçoados. Jesus disse que seremos aperfeiçoados estando unidos uns com os outros e nessa união unidos com Ele. Nós só somos aperfeiçoados, nós só somos melhorados se estivermos todos juntos. Então, esse era o anseio de Cristo. Que todos estivéssemos com um só pensamento. Então, Jesus também destacou as terríveis consequências da desunião. Ela pode levar muitos à incredulidade. 2 vezes nessa oração, Jesus enfatizou que a nossa união com Ele, com Deus, com o Pai, tem o objetivo de que o mundo creia e que conheça que o Pai enviou a Cristo. Quando todos olharem para nós e virem um povo só, um povo que tem a mesma maneira de pensar, que todo mundo se ama, que todo mundo fala a mesma coisa, então todo mundo vai acreditar que nós somos um povo de Deus, nós somos enviados por Deus e que a nossa mensagem tem sim credibilidade e que vale a pena ser cristão. A igreja que pensa da mesma maneira. É uma igreja que não tem picuinhas, que não tem partidarismo, que não tem vanglória. É uma igreja que pensa do jeito que Cristo pensa. Que todos pensam no desejo de Deus. Esse é o desejo de Jesus. E aí, esse desejo de Jesus na oração sacerdotal, ele é repetido por Paulo em Filipenses 1:27. Diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo.
é esse viver de modo digno? Viver de modo digno, a palavra que o autor coloca aí, a palavra grega é politeuomai. Politeuomai quer dizer viver como cidadão. Mas viver como cidadão de que pátria? Cidadão americano, cidadão francês, cidadão inglês ou cidadão brasileiro? Nenhuma dessas alternativas. Então não importa de onde você mora, não importa de onde você seja, cada cristão ao redor do mundo deve viver como cidadão do céu, da pátria que está esperando por todos nós. Cidadão do reino celestial. E o Sermão do Monte ele mostra. Ele precisa ser pobre em espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, as pessoas humildes de espírito, né? Você precisa ser manso. Não é para você quebrar a cabeça com qualquer coisa, para você ter um espírito perdoador, longânimo, ser misericordiosos, perdoadores, né? Puros de coração, precisa ser transparente, precisa ter uma alma limpa, pacificador, ou seja, apaziguar os conflitos, e ter a atitude de virar a outra face, né? Numa briga você se doar, você não ficar o tempo todo inflando o seu ego, dar a outra face, amar os seus inimigos, que para mim é o mais difícil de tudo isso aqui. A gente só ama aqueles que nos amam, que é muito bom. Mas e amar aqueles que nos odeiam? Orar por aqueles que nos perseguem? Bendizer os que nos amaldiçoam? Fazer o bem a quem a gente odeia? Isso aí é o maior princípio do reino de Deus, é o princípio que os cristãos mais... Então, em resumo, é o que está lá em Miqueias 6:8. Pode e andar humildemente com o seu Deus. A Bíblia tem várias vezes essa lista. Olha, essa lista aparece também lá em 1 Pedro. 1 Pedro 3, verso 10, que diz assim: pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreia a língua do mal, evite que seus lábios falem dolosamente, afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Ou seja, você quer ter dias... O salmo que fala sobre ser cidadão do céu. O 15. E tem as características do cidadão do céu. Aquele que vive com integridade, aquele que pratica a justiça, aquele que de coração fala a verdade, aquele que não difama com sua língua, aquele que não faz mal ao seu próximo, aquele que não lança injúria contra o seu vizinho, injúria é fofoca, né? Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, ou seja, ele não fica seguindo exemplos negativos, ele não fica tomando como inspiração coisas negativas, mas honra os que temem o Senhor, ou seja, ele se espelha em coisas positivas. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio, ou seja, ele é fiel à sua palavra, mesmo que aquilo prejudique ele de alguma maneira, mas ele é verdadeiro, ele é honesto. Ele cumpre as promessas dele, ele é uma pessoa de palavra. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, com juros excessivos, e nem aceita suborno contra o inocente. Essa pessoa vai habitar no tabernáculo, vai poder morar no seu santo monte. Então nós vimos 1 Pedro 3, Salmo 15, Mateus 25, ou Mateus 5, tudo isso aí mostra o que é viver de forma digna, como diz lá em Filipenses 1:27. O que é ser um cidadão de outra pátria, mesmo morando aqui nesse planeta. Então, para entrar no céu, nós precisamos desenvolver todas essas características. Isso é nos prepararmos para outro lugar. Isso é nós vivemos com um pensamento em outro país, em outra pátria. Então, esse é o desejo de Jesus. Esse é o desejo de Paulo também. Vamos terminar de ler Filipenses 1:27. Então, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça
espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Ou seja, Paulo estava dizendo assim, olha, eu quero que mesmo eu estando aí ou não estando, vocês sejam um só. Eu não quero que vocês, quando eu sair, vocês comecem a criar partidos, vocês comecem a se dividir, comecem a ficar bagunçados, comecem a ficar desorganizados. Eu quero que vocês permaneçam do jeito que vocês são comigo quando eu não tiver. Eu quero saber disso. Porque o que acontecia muitas vezes era aquela história, como diz lá em Coríntios ou em Gálatas. Na igreja de Corinto, ou foi na igreja de Gálatas, teve aquele episódio que o pessoal ficou um partido do lado de Pedro, outro partido do lado de Apolo, outro partido do lado de Paulo. A igreja ficou dividida, apoiando 3 pregadores diferentes. Um apoiando Pedro, outro apoiando Paulo, outro apoiando Apolo. E aí Paulo disse, homem, não é nem por Pedro, nem por Paulo, nem por Apolo, é por Cristo. Vocês têm que defender a causa de Cristo. Não interessa quem foi que pregou para vocês, não interessa quem foi que falou para vocês. Vocês têm que apoiar a causa de Cristo. Não fique carregando a bandeira de um ou de outro pregador. Vocês têm que se espelhar em Cristo. Ele deve ser o maior exemplo de vocês. Então, o que pode acontecer? Às vezes hoje na igreja pode também acontecer isso. Pessoas que defendem um líder, seja ele um ancião, seja ele um pastor, e quando aquele pastor, aquele líder vai embora, aí a pessoa fica viúva, né, daquele líder, e quando chega outra pessoa, a pessoa não quer receber, não quer dar o mesmo respeito que tinha pelo anterior, porque amava demais o anterior, fica com aquele saudoso, diz, se fosse o anterior ele não fazia isso, se fosse o líder anterior ele não diria isso, se o líder anterior estivesse aqui agora. Então a gente fica sempre nessa história, né, de ficar defendendo uma pessoa, e aí fica com esse partidarismo. E aí às vezes aquele líder se afasta, e aí você se afasta também, porque afinal aquele que você se espelhava saiu, então você vai se espelhar nisso também. Enfim, não vem ao caso essa história, mas só para ilustrar que qual é a preocupação de Paulo? Sejam unidos, tenham um só propósito, mesmo quando não estiver aí. Então olha só, a desunião na igreja, é o que ele vai te dizer aqui, a desunião na igreja, ela tem origem no orgulho. Pessoas que não dão o braço a torcer, pessoas que não se submetem, pessoas que têm o rei na barriga, pessoas que se acham melhores do que as outras, com o poder de poder julgar uns aos outros. Então, à medida que o orgulho e a ambição humana foram cultivados, afastou-se o espírito de Cristo e insinuaram-se rivalidade, dissensão e luta para desviar e enfraquecer a igreja. Existem pessoas que têm a mente pequena, pessoas que não têm a mente desenvolvida, que elas ficam disputando, brigando por cargos, como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. Não é. É um privilégio, uma honra você desenvolver seus cargos na igreja, Mas as pessoas que brigam, pessoas que fazem boca de urna, que fazem discussões, brigas, partidos dentro da igreja para conseguir um cargo, conseguir um status numa igrejinha. Gente, isso não faz sentido, isso não tem lógica, isso não é pensamento de pessoa adulta, pessoa civilizada. Então, a desunião ela tem origem no orgulho. Nós vimos, quem estava na vigília naquele dia, lá na igreja, quem assistiu pelo Zoom, vocês viram que teve aquela conferência de Minneapolis, em que Ellen White tinha grande expectativa de que naquela conferência de 1888 o Espírito Santo fosse derramado e que a igreja saísse dali pipocando para pregar o evangelho para o resto do mundo. Então Ellen White tinha a esperança de que em Minneapolis a chuva ceruleira fosse derramada e que a igreja se preparasse para a volta de Jesus. Só que o que aconteceu? Quando ela chegou lá, ela percebeu que o Espírito que reinava lá não era o Espírito de Cristo. Os líderes da igreja começavam eles invejavam uns aos outros, ficavam tirando onda, ficavam mangando, eles ficavam fofocando durante a reunião, tinha espírito de ciúme, tinha espírito de contenda, as pessoas falavam com um tom de briga, com um tom de ameaça, com um tom agressivo,
duvidavam até do ministério profético dela. Enfim, ela começou a perceber que o espírito que reinava ali não era um espírito bom. E ali houve uma grande discussão lá em torno de alguns temas. E no final, Ellen White saiu um pouco decepcionada, muito decepcionada, na verdade, com aquela reunião, porque não atendeu as expectativas que ela tinha. E aí Deus mostrou uma visão para ela de como aquela reunião poderia ter sido. E aí nessa reunião Deus mostrou para ela todos juntos unidos estudando a Bíblia, todos juntos em oração, e também as pessoas, os delegados lá da reunião se levantavam, se abraçavam, pediam perdão publicamente uns aos outros, de forma que todo mundo que participava daquela reunião ia se confessando uns aos outros, ia se fazendo as pazes, cantavam abraçados, chorando, unidos, porque agora tinham deixado as diferenças de lado e agora pensavam de uma maneira só. E quando essa visão acabou, ela ficou chorando, ela ficou emocionada porque nada do que ela tinha visto era real. A realidade era uma igreja desunida, uma igreja arengueira, uma igreja briguenta, e nada do que ela tinha visto tinha se concretizado. Mas, gente, essa visão que ela teve não se concretizou ali, mas ela pode se concretizar na nossa vida hoje. Se a nossa igreja decidir viver o que aquela visão daquela igreja foi mostrada para Ellen White, nós podemos tornar isso realidade. Nossa igreja não precisa ter o espírito de Minneapolis. A nossa igreja pode seguir o que Jesus queria, o que Paulo queria. Nós podemos ser unidos, nós podemos ter um só pensamento. Não é difícil isso. Se todos nós estivermos com os olhos fixos em Jesus, nós vamos para o caminho para onde ele vai, nós vamos seguindo ele para onde ele anda. Deixemos o orgulho de lado. Digo já, Socorro, bota aqui no chat. Deixemos o orgulho de lado, deixemos o egoísmo de lado, que nós nos coloquemos no lugar do outro, que sejamos altruístas e que tenhamos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, gente, que essa lição de hoje possa permanecer no seu coração, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem, a tua palavra, que nós possamos, Senhor, desenvolver o espírito de unidade, de companheirismo, de amor uns pelos outros nas nossas igrejas, porque esse é o maior testemunho que uma igreja pode ter. Não adianta ter o prédio mais bonito, não adianta ter dinheiro, não adianta ter recursos, não adianta ter nada de externo se o interno não estiver consolidado. Fica conosco, Senhor. Desenvolve em nós o teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém.